Olá, sejam bem-vindos ao Adami Cash. Eu sou a Mariana, esse é o marido. Vulgo Pedro Adami. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos presentes aí no YouTube, no Instagram, no Facebook, na Twitch, no TikTok, no Spotify. É só você escolher sua plataforma queridinha e já seguir o casal. Ou de todas. Ou de todas. Aí no YouTube vai ter o episódio completo, mas se você digitar Cortes Adami Cash, no YouTube encontrará os Canal de trechinhos. cortes, né? Os melhores trechinhos. Os melhores trechinhos. Na descrição tem um link, você clica que ele te encaminha para o episódio completo. Já segue, já compartilha. Ativa o sininho. Ativa o sininho para quando a gente estiver ao vivo, você receber a notificação. É isso, né? Queremos parabenizar a Academia Aquafit, agora com a sua terceira unidade, sendo a segunda unidade aqui em Dracena. Na primeira, tem aula de funcional, localizada, natação a partir de 6 meses de idade e hidroginástica. Então, bora movimentar esse corpinho aí. Também já aproveita e marca uma avaliação com a Framonção Estética no ar. Agora, a Framonção mudou de endereço, está ao lado da unidade 1 da Aquafit, né? Que é na Rua Messias da Palma. Vizinho ali. Então, assim, você já sai da academia e já vai fazer o procedimento estético. Ou vice-versa. A Framonção tem drenagem, limpeza de pele, criolipólise de placas, enzimas, todos esses procedimentos ela faz tanto nos meninos como nas meninas. A semana está começando e a Casa de Carne Bandeirantes tem os kits. Kit mistura, kit air fry, kit hambúrguer, churrasco também, né? Porque para aqueles que amam fazer churrasco, assim como eu de segunda-feira, né? Eu falo que o dia gostoso para fazer churrasco é de segunda, parece que você anda na contramão, né? Eles fazem entrega, Dracena, Junquerópolis e Tupi Paulista. Já vem tudo fracionadinho nesses kits, temperado, então você também não vai ficar com aquele cheirinho de tempero na mão. Muito prático e facilita bastante. Faça curso superior, procure a Unifadra Dracena, uma faculdade mantida pela Fundec. Lá você encontrará cursos como psicologia, enfermagem, análise e desenvolvimento de sistema, medicina, educação física. Para mais informações, entre no site fundec.edu.br ou ligue no 018 3821 9004. É isso, né, marido? Então, aí, ó, Unifadra construindo o seu futuro. Agora acertou, hein? Acertei, né? Porque o Santa Helena Home Center constrói o seu sonho. Tá vendo como eu confundia? No Santa Helena Home Center, você encontra tudo para sua casa. Lá tem desde acabamentos, hidráulica, elétrica. Louças, tintas, metais. E ele está presente em Presidente Prudente, com uma loja especializada em acabamento, né? Ampliou também a loja de lá, né? Dobrou o tamanho. Olha que legal, né? Eu fico super feliz, assim. Quem está em Presidente Prudente também é a Rede Brinquilar, que lá você encontra tudo no só lugar. A gente tem o presente de ter ela aqui perto na nossa cidade e região, né? Porque tem Tupi Paulista, tem Junquerópolis, Panorama. Presente em 7 cidades. Presente em 7 cidades. Vem novidade para Presidente Prudente. Já que falei de lá, né? Tem um espaço também que é a Home Decor. Do ladinho ali da Brinquilar, é um espaço assim fora... Fora da casinha. Fora da casinha. Nem parece que a gente está no interior aí. Tudo voltado para a decoração, para deixar a sua casa ainda mais especial. Então, Rede Brinquilar, você encontra tudo num só lugar, inclusive itens para sua Páscoa, desde decoração até aquelas forminhas para você, ou os produtos para você usar aí para a fabricação dos ovos. Presentear. É isso aí também. Quem mais? Dracenense Corretora de Seguros, né? Vamos falar agora do China. Procura o China aí, ó. Fala com o China, vulgo Adriano. Eu nem sei quem é o Adriano. Para fazer o seu seguro de vida, residencial, comercial, automotivo, previdência privada. Consórcio de casa, consórcio de carro. É isso aí, tem muitas opções. É isso aí, troca uma ideia com o China lá na Dracenense Corretora de Seguros, que ele vai ter o produto ou o serviço ideal para você, né? Ou para sua empresa. E como a gente gosta de falar aqui, o atendimento do China é diferenciado. É diferenciado. Quem está de casa nova é a Conecta Telecom, aqui de Dracena. Mas esse final de semana tivemos o privilégio de estar comemorando junto com a unidade de Oswaldo Cruz, né? 9 anos em Oswaldo Cruz. 9 anos em Oswaldo Cruz. Foi a terceira unidade da Conecta Telecom. Esqueci até de perguntar quantas unidades são, né? Porque tem tantas as cidades. Estão crescendo bastante. Estão crescendo bastante. Então, parabéns aí,
Conecta Telecom. Tem novidades também com os aplicativos, né, marido? Eu sei, para você que já é, né, assinante da Conecta Telecom ou pretende ser um assinante da Conecta, corre no Instagram lá ou no site deles que você vai ver uma tabelinha com os planos e os aplicativos que você tem direito. Hoje, de acordo com a tua mensalidade, né, com o teu plano, você tem direito a alguns aplicativos de streaming, com conteúdo infantil, música, filmes, séries, cara, tem bastante coisa. Então corre lá. Esporte. Isso não é pra mim, né? Eu acabo esquecendo, mas tem também. Então corre lá. E, né, vale salientar, se alguma vez você assistiu o nosso podcast ao vivo, é por conta da Conecta Telecom. Né? A gente transmite em 6 plataformas simultâneas graças à Conecta. Então, tá precisando de uma internet de qualidade? Vai de Conecta. Falamos de todo mundo, Gabi? Vamos para mais um episódio? Bora para mais um. Qual que é o número de hoje? 385. Gente, tá ficando velhinho. Ó, falando nisso, se você tiver alguma sugestão, porque logo tem os 400 episódios. Logo a gente vai fazer 4 anos, a gente tá tentando pensar em alguma coisa então diferente. A gente tá pensando... A gente aceita a sugestão. Vai fazer o que você vai pedir? Não sei, mas manda aí. De repente uma ideia boa. Que do mal. Que do mal. Você já viu, né? É isso. Quem é o nosso convidado de hoje? Nosso convidado é Alessandro Barbosa, ele é pastor da Igreja Evangélica de Dracena. Obrigado por ter aceitado bater um papo conosco aqui. Seja bem-vindo. Nossa, obrigado. Eu estou muito feliz de poder estar aqui, Mariana e Pedro. É uma alegria poder estar aqui. Eu estava na expectativa, né? Ansioso, né? Estou ansioso desde o ano passado que a gente vinha se falando. Que a gente veio conversando, né? E chegou o grande dia. E é uma alegria. Estou muito feliz de poder estar aqui, poder conhecer vocês pessoalmente. Gente, eles são demais. Já se decepcionou já. Não, são demais. Que bacana. Muito bom. Que ambiente gostoso. Quando eu entrei, eu imaginei que eu ia entrar já para casa e ia lá pro fundo. Pá, já entrei, já é aquele estúdio. Quem que é fã do Batman aí, ó? O marido. Você tô vendo aí. Batman, você dá alguns murros aí nesse saco de pancada. É porque eu trabalhava em agência. Hoje, como eu trabalho sozinho, eu não posso me bater, então... Então é uma alegria poder estar aqui com vocês. Bom, a gente sempre começa o podcast perguntando como tudo começou, né? A gente queria saber de você, como que foi essa vontade. Acho que ninguém... A gente até falou em off que acho que ninguém é criança e fala, nossa, acho que eu vou ser pastor quando eu crescer. É difícil, né? Não sei. Não é assim. A gente queria saber um pouquinho dessa trajetória até, você virar o pastor Alessandro. Tá. Bom, eu quero começar, pode começar pela minha infância? Claro, manda bala. E vocês vão perguntando aí, tá, a gente manda vai, bala. né? Eu sempre falo lá na igreja, né? O pessoal já conhece a marrequinha. Vocês não conhecem, vocês já conheceram a marrequinha, Ouvi gente? falar. Não, gente. Então, marrequinha é uma terra maravilhosa que vocês precisavam conhecer. Né? E eu nasci na Marrequinha, no sítio, né? Eu sou filho de quatro irmãos, né? No nosso lar, meu pai, minha mãe e mais 4 irmãos. A Márcia, que mora em Osasco. A minha irmã Nicássia mora aqui. O meu irmão, o Zeca, que o Zeca, ele foi secretário do esporte aqui. Hoje ele está em Cascavel, né? No preparador físico lá do time. E nós somos quatro irmãos, fomos criados na Marreca, no sítio, né? Vivendo até 11 anos eu vivi lá no sítio, na Marrequinha. E foi assim um tempo bom, a infância muito boa. Gente, vocês não têm noção. Assim, vocês moraram no sítio já? Minha avó morou 30 anos numa fazenda. Gente, é muito gostoso a experiência. É tudo de bom. O sítio é maravilhoso. Eu queria salientar que ela era de Flora Rica, que é a mesma coisa, mas aí o pessoal vai acabar me apedrejando. Não faz assim. Não faz assim, entendeu? E assim, ó, eu falei pra ele parar de falar de Flora Rica, né? Hoje foi muito engraçado. A gente tava numa reunião e a pessoa não sei o que lá, porque Flora Rica, ele só me cutuca assim, ó. Amor, por onde vai? Persegue. Mas eu me contive, você viu, né? Eu vi. Só foi um sinal de olhar aqui do casal. E aí fomos criados lá, né? Passamos um período bem difícil, né? Eu lembro que a gente, assim, antes de vir para Dracena, acho que foi ficando... A agricultura foi ficando cada vez mais difícil, né? Plantio, colheita, tudo. E aí a gente quase passou necessidade no sítio, né? E aí surgiu a oportunidade de vir para Dracena. Eu tinha, acho que uns 12 anos na época, né? Isso foi em 90, mais ou menos em 90, 91, e a gente veio para cá, para Dracena. O meu primeiro serviço foi o do supermercado Troiano. Aquele lá da Roosevelt, lá embaixo, né? Troiano deve ter empregado metade da cidade também. Foi molecada. Eu trabalhei de pacoteiro lá. Né? Então. Nossa, eu não conhecia nada de Dracena, assim, nada da cidade, assim. A gente vinha com os pais, né, quando era pequeno.
E, de repente, a gente se viu trabalhando aqui na cidade. E logo no mercado, onde tem um Logo fluxo, no mercado, né? fluxo, Gente movimento pra caramba. danado. E foi conhecendo gente e tal. Em um mês você já conhecia a Dracena toda. Um mês eu conheci a Dracena inteira. Nossa, foi muito bom. E aí eu conheci muita gente, conheci pessoas que eu tenho amizade até hoje. Olha que bacana. Olha, de 91, pessoas que eu encontro, que eu abraço, assim. E foi um tempo muito bom. Mas deixar o sítio foi difícil. Embora a gente vem para a cidade, né, e vem para um novo tempo aí, tudo diferente e tal, né, uma nova descoberta, mas foi muito difícil deixar as raízes, né, lá do sítio da Marreca. Marreca mudou bastante, fizeram agora aquele novo caminho, né, então, acho que é Novo Caminho que chama, Melhor Caminho, que é um plano, acho que do governo. Então, eles elevam a estrada, alarga mais a estrada, e aí, então, tira um pouco do aspecto do que era antes, né? Entendi. Mas a Marreca continua lá. Um dia que vocês estiverem de boa, passe por lá. A Tem quermesse lá era igrejinha. famosa. A quermesse era famosa, tinha o campo de futebol lá, apesar que eu nunca fui bom de futebol. Eu menos ainda. Nunca fui bom. A galera Mas- jogava futebol, tava assistindo Batman. É bem isso. É bem nerd. E aí tem a igrejinha lá, reformaram, um pessoal se reuniu e reformou a igreja. Ela tá a coisa mais linda, a igreja lá da Marreca. E tal. Então, assim, tem uns remanescentes lá ainda, o pessoal que mora, família, Sim. que mora lá, é um lugar muito bom. Mas aí a gente veio para Dracena e começamos a se instalar, minha irmã trabalhando, né? Meus irmãos, o menor era o Zeca, que era o pequenininho, era o caçula. Mas a gente começou a trabalhar. Meu pai arrumou também um trabalho, minha mãe, e a gente começou, né, a se reerguer aqui na cidade e tal. E foi um tempo muito bom. E a gente já vinha já de uma educação, assim, né, religiosa, tudo. Mas aí eu conheço a igreja em um dos momentos mais difíceis da minha vida, né? Foi onde eu conheci a igreja evangélica hoje, no qual hoje eu pastorei. Eu chego aqui na cidade e eu começo a me envolver com muitas, assim, amizades. E aí eu comecei a enveredar, assim, por um caminho que foi um caminho que eu não tinha. Que eu não tinha recebido uma orientação em relação à família. E aí eu comecei a me envolver no mundo da homossexualidade, né? Foi, assim, um tempo que eu começou a despertar esses desejos, algo que, de repente, tinha algumas curiosidades. E aí eu comecei a me enveredar nesse caminho. E aí começou algo, assim, e era uma briga dentro de mim, sabe? E, inclusive, assim, eu não tenho nenhum receio e nenhum tabu de falar sobre isso. Eu tenho familiares meus que estão acompanhando esse podcast Tem uma agora. galera. Tem uma galera aí, Inclusive, pessoal, no YouTube pessoal tem. da igreja. Beijo, galera. Torcem aí pra mim, vai sair tudo bem aqui. E aí, o que acontece? Mas havia um conflito muito grande em mim, porque vinha toda a questão da educação de família, tudo. Então, havia uma guerra dentro de mim em relação a isso. E isso foi aumentando cada vez mais, essa pressão toda. E aí, então, no ano de 1994, eu trabalhava na época no Pague Pouco. Você lembra do Pague Pouco? Sim, lembro. É coisa antiga, que é o dinossauro. Eu sou dinossauro. eu sou velhinho. Quantos anos, Pedro? Vou fazer 43 esse ano. Ah, Pedro, você é novo. Eu tenho 48. Não, então, o senhor tá bem. Eu rodei murcho. E aí eu tava trabalhando no mercado, né? E enveredando por esse caminho e tal, e aquela briga, travando aquela briga, conceito de família, né, tal. E aí, então, eu diante de um conflito que aconteceu, tal, nessa circunstância, nesse meio, eu lembro que tem hoje, até hoje, a padaria, a farmácia lá na esquina, e eu fui lá buscar uma medicação. Eu fui para tirar minha vida, né, diante daquele conflito todo que eu estava sofrendo. Tava perdido. Perdido, totalmente perdido, sabe? Questão família, né? Esse conflito todo com a minha mãe, meu pai, né? Até a família toda. E aí, o que aconteceu? Eu fui na farmácia, peguei uma medicação, e eu lembro que eu falei pro rapaz, se eu tomasse daqui tudo o que acontece, você morre. Aí eu falei, então é isso mesmo que eu quero. E o rapaz ficou lá, gritando comigo dentro da farmácia, eu saí correndo e eu entro dentro do mercado. Quando eu entro dentro do mercado, eu entro ali para entrar dentro do depósito do Pague Pouco. A funcionária que trabalhava lá frequentava a igreja. E ela viu eu entrando. E ela, sabendo de toda a minha dificuldade, ela foi atrás de mim. E quando ela foi atrás de mim,
ela começou a orar comigo lá no depósito do mercado. Eu falei assim, sai de perto de mim, eu quero tirar minha vida, eu não tenho mais alegria, eu não tenho prazer mais, eu estou vivendo uma vida de mentira, isso não sou eu. Eu não quero isso para mim. Eu não quero esse conflito em família, eu não quero. Eu fui pegar a medicação para poder tomar, né, para que tivesse uma overdose ali, alguma coisa, sei lá. E aí ela começou a orar comigo. Eu lembro que eu comecei a chorar muito ali naquele depósito. E aí ela me fez eu mudar de ideia, ela me fez o convite para poder ir para a igreja. E aí a igreja era ali na esquina, é onde é a Sara Nossa Terra hoje, na esquina do pontilhão da rodoviária. Sim. Aí eu fui. Eu nunca tinha entrado, assim, que eu me lembro, numa igreja, assim, evangélica, assim, né? E eu fui para lá para poder conhecer, né? E aí, sabe, assim, tão machucado de ambientes, o Mariana e Pedro que eu ia, que muitas vezes era motivo de chacota, Sim. né? Motivo, até no meio familiar, né? Eu passei por isso, então isso me machucava muito. É o mais pesado, né? É o mais pesado. É onde você acha que vai encontrar acolhimento Apoio. Sim. E aí eu fui para esse ambiente, né? E aí quando eu cheguei lá, eu encontrei um povo, foi assim, coisa de louco, um povo que me abraçou, né? Independente, né, daquilo que eu pensava, daquilo que eu fazia, eu encontrei um povo que me amou, né, do jeito que eu cheguei na igreja. Eu fiquei tão assustado com aquilo, né? Aquele louvor, aquilo me envolveu muito. Eu fui para a igreja, assim, a princípio, por causa do louvor, né? E aí eu falei assim, que loucura é essa? Que povo é esse? Né? Eu nunca tinha conhecido um pessoal assim. Como que me abraçaram desse jeito? Tanto é que eu estava nos cultos, nas reuniões, eu estava conversando aqui com vocês, daqui a pouco eu virava para trás para ver se tinha alguém que estava falando alguma coisa, fazendo alguma piadinha, alguma coisa. Entendi. Nunca, 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 nunca. E isso foi me conquistando de uma tal forma que eu falei assim, eu acho que eu achei o lugar, sabe? Que de um pessoal que me amava, Sim. sabe? E o interessante, que eram meus pastores, o pastor Hilton, ele está vivo até hoje, o Hilton Ferreira, Jesus Ferreira, e a pastora Ruth, na época, que era a esposa deles, eles me abraçaram. Eles nunca sentaram comigo e falaram assim para mim, Alessandro, né, você vai para o inferno, Alessandro é isso, Alessandro aquilo, e Alessandro começa a falar grosso, Alessandro cruza a perna direita na hora que você sentar, Alessandro, olha o jeito que você anda. Nunca, Pedro, nunca. Eles simplesmente me amaram. Eu encontrei um povo que me amou. Não estava ali para mudar quem era você, né? Sim, sim. E aí começou o processo de transformação na minha vida. Foi transformando, transformando. Nesse tempo, eu entro para trabalhar na saúde. Comecei, fiz o curso de auxiliar de enfermagem de 94 para 95 e comecei a trabalhar na área da saúde. E ali, na igreja, sabe? Mas ao mesmo tempo que ela luta, né? Aí vem a cobrança, né? E namorada, e não sei o quê, tal. E aí, eu fui trabalhando na saúde, tudo, e no ano de 2003, eu conheci a minha esposa, hoje atual, ela era dos jovens, né? Eu liderava ela começou a ir para a igreja e eu comecei a liderar ela, a ser líder de jovens. Na época eu já era líder de jovens, trabalhava com criança, louvor da igreja, aí comecei a me envolver. E aí então entra aquela moça bonita. Eu nunca tinha beijado a boca de nenhuma moça. Nada. BV, totalmente. Como que faz, né? E aí chega aquela moça linda, tal, aquele marido, aquele mulherão, tal. E eu achava ela bonita, né? Mas eu falei assim, mas como que eu vou me atrever a dar um passo para uma coisa que eu nunca me envolvi, né? E aí, então, ela achando ela bonita, tudo, e aí, num dos dias, a galera foi pra feira. Vamos pra feira. Gente, eu falo demais, se vocês quiserem me Não, cortar. não, estamos adorando. Pode Pelo falar. amor de Deus. Pode falar. O podcast é para isso. Fica tranquilo. Pessoal, se acharem que eu tô falando demais, vocês mandem aqui, por favor, mensagem. E aí, fomos pra feira. A galera de jovens pra feira, tal, aquela coisa toda. E aí, começou aquela conversa entre o pessoal, que jeito que você gosta de menina e não sei o quê. Aí vai, Alessandro, que jeito que você gosta? Que tipo de menina que você gosta? Né? E eu ainda ali naquela, sabe, aquela luta, aquela coisa toda, mas achando ela bonita, mas o medo de chegar, tal. Aí eu peguei, sabe quando tem aquele ato fálico que a psicologia fala, que você solta assim? Eu falei assim, olha, a Val era bem magrinha. Aí eu falei assim, olha, eu não gosto muito de mulher gordinha. Eu gosto de mulher assim, mais magrinha um pouquinho, né? Não tão magra também, né? Tipo a Val,
pronto. Quando eu falei tipo a Val, aí virou uma zoeira. Né? Você gosta da Val e não sei o que, tal, aquela coisa toda. E eu vi que ela não achou ruim. Entendi. Ela deu uma risadinha assim e tal. E aí eu vi que foi a brecha, né? Aí depois de uns dias eu cheguei nela, conversei com ela e tal. E aí quando a gente colocou em oração, eu pedi ele namoro. Nós começamos a namorar no dia 16 de outubro de 2003. E eu lembro que eu tinha falado para Deus assim que eu nunca... Eu tinha namorado, na verdade, uma moça antes, né? Mas assim, nada tão sério depois. E eu lembro que eu falei com Deus, assim, eu falei assim, Deus, se um dia, na verdade, eu vou desistir desse negócio de que teria ter relacionamento. Né? Eu vou ficar que nem apóstolo Paulo. Mas eu falei assim, mas se um dia aparecer que eu quero namorar, noivar e casar em menos de um ano. E aí apareceu a Val. 2003, eu falei assim, senhor, meu salário é tão pouco, eu ganho tão pouco na enfermagem, como que eu vou sustentar, manter uma casa? Aí eu falei assim, eu quero assim, que seja uma mulher bem humilde, bem simples. E aí eu tinha um fusquinha, eu falei assim, eu vou levar ela para casa. Fomos no lanche, oramos, depois fomos pro lanche, fui levar ela para casa. Pedro, quando eu cheguei, ela morava no Kennedy. A casa dela, acho que é a única casa que manteve intacta desde a inauguração do bairro do Kennedy. Não tinha muro, nada, mas eu fiquei com uma alegria. Eu falei, é essa mulher mesmo que Deus preparou pra minha vida. Ele olhou pra casa e falou, não, melhor que isso eu consigo. Consigo proporcionar algo igual ou mais, né? Sim. Aí eu fiquei super feliz, sabe? E aí a gente começou a namorar tudo. E aí, em 9 de outubro de 2004, a gente estava casando. Com menos de um ano. Realmente rápido. Foi realmente rápido. Antes de completar um ano. Sim, uma semana antes de completar um ano. E Deus, assim, preparou tudo, tal. E aí? Vamos pra lua de mel. Ela já falou, na hora que eu saí de casa, ela falou assim, amor, olha lá o que você vai falar. Por favor. Ela já me deu o conselho. Porque ela sabe que eu sou boca aberta. Só um recado pro pessoal que tá assistindo a gente. Eu tô vendo que o YouTube tá dando umas travadas. A gente tá com um problema no YouTube desde semana passada. Se porventura tiver muito ruim, a gente também tá ao vivo no Instagram, na Twitch e no Facebook. Então corre pras outras plataformas e o TikTok, tá tudo funcionando. O YouTube tá dando umas pequenas travadas. Do resto tá tudo ok. Acho que tem uma câmera ali que parou. Não? Não. Ela para mesmo? Ela para, sim. Desculpa, gente. Não, fica tranquilo. Aí Ela desliga a boca. a gente casou, né? Casamos, tudo. Vamos pra lua de mel. A gente ganhou de um casal de padrinhos, né? 3 noites num hotel aqui de Iracema. Tá bom, e a gente foi pra lá. E aí, primeira noite, é hora da onça beber água. E aí? Vocês não têm noção, gente. Vocês não têm noção. E aí vai tudo naquela aflição. E agora, pra onde vai? Onde começa? Como é que faz? E não sei o quê, aquela coisa. Tal. Tô deitado ali e tal, pensando, tô daqui a um pouco escuta. Não, isso de madrugada. Não, e não sei o quê, para, dentro do hotel. Eu falei assim, que regaço é esse, Mariana? Que não sei o quê, tal, e não sei o que lá, tal. De repente, cada vez ia aumentando mais o volume da voz, aumentando, daqui a pouco. Abre a porta do nosso quarto. E nós lá na cama. E aí eu só sei que eu jogo meu corpo assim em cima da Val, tentando proteger ela, assim, né? E aí a mulher totalmente alcoolizada, descontrolada, e o porteiro lá falou assim, me perdoe. Arranca, gente, não tinha como ficar pior. Já tava tenso o negócio. Que traumatizante. Não tinha como ficar pior. Aí tira ela de dentro lá do quarto, e aí daqui a pouco o telefone toca. Me perdoa, essa mulher, ela esteve aqui semana passada, foi uma hóspede aqui semana passada, ela ficou nesse mesmo quarto que o seu. E ela chegou aqui alcoolizada, de madrugada, ela estava cochilando, ela catou a chave do mesmo apartamento que ela estava. Nossa. E ela pegou a chave reserva. E aí os gritos, ela subindo, gritando pelas escadas. Cara, segurando E ele tentando parar ela, e aí... Mas aí deu tudo certo, tá, gente? Deu tudo certo depois. A gente tá casado desde 2024. Mas também se superou esse dia, tá? 2004. Desde 2004. Desde 2004, casamos. Aí tem uma filha, né? Aí em 2007, depois nasceu a Radassa, né? Uma princesa, vai fazer 18 anos esse ano, né? E aí, então, vem o chamado Ministério Pastoral, né? Desde quando eu vim para a igreja, trabalhando, se envolvendo ali nos trabalhos da igreja, amo crianças, trabalho com crianças, vou nas e-mails contar história, adoro o Ministério Infantil. E aí,
se envolvendo cada vez mais, e aí vem, né? Naturalmente vai surgindo aquilo que Deus já estava plantando ali no coração, o desejo de ajudar mais, estar mais disposto. E aí, no ano de 2011, nós fomos consagrados a pastores, e no ano de 2017, 18, por aí, eu lembro que eu trabalhava no posto de saúde, né? Eu ia pedir licença de 2 anos, depois eu exonerei o cargo, né? Para poder ficar à frente depois da igreja, né? Em Se dedicar 2020. 100%. É 2019, eu assumi isso para ficar 100% na igreja. Você pediu e veio a pandemia, né? Meu Que é em Deus do céu. 2020. Aí que foi. Foi aí que as coisas, assim, foi um dos momentos ministerialmente mais difícil que eu tive. Assumi a igreja em 2019, né? Começou, depois vinham os rumores da pandemia, né? Sim. Aí em 2020, né, começou, né, a aumentar mais ainda. Foi acho que em novembro, não foi? Novembro e dezembro começou a surgir alguma coisa na China. tititi. Novembro e dezembro. Final de Isso. 2019, E final de aí março. março de 2020 Começou, Isso. apareceu aqui no Brasil e aquela coisa toda. E aí depois eu assumi na igreja, aí vem esse negócio de lockdown, tudo. Nesse intervalo, meu pai faleceu, né, nessa época da pandemia, embora não foi de Covid. Sim. Depois faleceu o Gerdi, né, o Gerdi Cássio Gimenez, assim, um amigo, irmão, assim, né, lá da igreja, né, também faleceu. Isso foi um baque, né? Então foi muita coisa que eu passei nesse ano de 2020, 21, 22, e aí então chega em 2022. Eu no Ministério Pastoral, aquela coisa toda, aquela correria, socorrendo. Sabe que você, de repente, não ter alguém da família para poder levar uma pessoa com Covid no hospital, e você, não, eu levo. Já teve uma pessoa que eu levei, abri os vidros do carro, botei uma máscara, mas você vai levar? Eu falei, vou. E a pessoa não voltar mais para casa. Nossa, é tenso, né? Tem que ser, Mariana Pedro, você chegar na porta do cemitério, e chegando, aqueles carros da funerária, né, um atrás do outro para fazer o sepultamento, e as famílias em desespero. E não tinha os cultos fúnebres, não tinha também até os ministros religiosos para poder fazer ali. E a gente estava ali porque era alguém da igreja, ou era alguém conhecido, a família era alguém da igreja, e você via as famílias em desespero, não tinha como você não falar nada. Quantos velórios nós acabamos falando naquele momento de desespero ali, de despedida, de você ver assim, a aflição da família, de você falar assim, eu preciso fazer alguma coisa. Era desesperador. É porque na pandemia foi tudo rápido. O pessoal já põe no saco preto e enterrava. Era um negócio assim, sem... Sim. Clima de guerra, né? Sim. Clima de guerra. Isso foi assustador. E hoje muitas famílias ainda sofrem porque pulou essa fase do luto. Sim. Né? Não teve ali a última despedida. Tipo, parece que não pôs um ponto final, né? Não. Porque às vezes viu pessoas aí sofrendo dentro do hospital ou dentro de casa, coisa do tipo, e do nada ela não está mais ali. Não teve o cair da ficha de tô vendo o corpo dele morto, tô velando ele, enterrando ele. Sim, não teve nada disso. Não teve. Foi muito difícil. E aí o que aconteceu? No ano de 2022, depois de toda essa saga toda aí, todos os acontecimentos, eu tô indo num sábado, isso em dezembro, para um aconselhamento na igreja, né? E aí eu lembro que eu estava subindo ali a Visconde do Rio Branco, do lado daquele prédio onde seria lá o shopping ali. Que não, sim. Né? E aí, de repente, eu senti uma dor aqui, né? Uma dor. E cansado, reclamando da correria com a minha esposa, tanta coisa e tal. Eu senti uma dor aqui atrás, assim. Eu falei assim, nossa, que estranho, que dor estranha é essa? Aí eu falei assim, será que eu tô infartando? Olha, a pessoa da enfermagem, dor aqui atrás. Aonde? De repente, do nada, Mariana, o meu lado assim, esquerdo, tudinho, foi gelando, assim, a boca foi paralisando. Tudo do lado esquerdo, tudinho, paralisou. Caramba. Paralisou. E aí eu lembro que eu estava chegando na esquina para pegar a Roosevelt ali, eu falei assim, e agora eu tô tendo um AVC? Eu tô dando derrame aqui no carro. E aí eu comecei a querer entrar em pânico. Aí eu peguei e falei assim, eu não posso, né, entrar em pânico aqui. Como que eu vou fazer? Eu vou parar o carro no meio da avenida e começar a sair gritando? Aí eu falei assim, eu preciso me acalmar. Eu preciso chegar no pronto-socorro. E você estava dirigindo? Estava dirigindo, sozinho. Eu preciso chegar no pronto-socorro para ser socorrido. E fui pro pronto-socorro, né? Que AVC? AVC a pessoa não conseguiria nem dirigir. Eu estava tudo torto ali se eu tivesse tido um AVC. Mas realmente teve o piripaque do Chaves, né? Sim.
De um lado, de um lado, de um lado. Mas tudo anestesiado, você não sentia, Sim. assim. É muito, parece, sabe aquela anestesia de dentista? Sim, formigando. Isso é horrível. Consegui chegar no pronto-socorro, não tinha vaga. E aí eu consegui parar um meio quarteirão e fui andando. Cheguei lá com a minha pressão 26/16. Cacetada. Altíssima, altíssima. E aí a médica me atende, colocaram lá pra dentro e vai fazer, não, a eletro não deu nada, tal. Falei, doutora, eu não tô bem, eu não tô com falta de ar. Eu já imaginava eu me entubando, porque Sim. envolvido ali na área, já A sabe. ansiedade vai a milhão, né? Nossa! E aí, conclusão, eu tive uma crise de pânico. E era perigoso ter morrido pela crise do que pelo Covid numa dessas. Sim. Teve casos em Dracena, inclusive, disso, que a pessoa, quando foi diagnosticada, deu uma crise nela e pressão foi lá em cima, deu infarto. E aí, naquela ansiedade toda, aí a médica me medicou toda, aí eu acalmei tudo. E aí, então, depois eu fui para um psiquiatra. E como foi difícil para mim, né? Porque eu falei, pastor, um consultório psiquiatra. Falei assim, meu Deus do céu, né? E isso, assim, eu sorri, não, vou me cuidar tal, mas dentro de mim havia aquele conflito. Mas sabe o né? que é? A gente tem um preconceito do psiquiatra. Eu falo que isso mudou depois da pandemia, né? Dá a impressão que, tipo assim, eu tô doente, eu tô louco, eu tô ali pra aconselhar todo mundo, pra ajudar e do Sim, nada eu tô mal, sim, né? sim, Se foi sente meio que difícil. impotente, né? Foi difícil encarar isso. É difícil aceitar. Hoje eu falo assim que tem coisas que tem que acontecer, igual a pandemia, pra gente dar valor a certas profissões, como Sim. psicólogo, Sim, psiquiatra. essencial. Porque é essencial hoje, tá tudo muito rápido, Sim. acelerado, a gente não Sim. consegue acompanhar, né? A gente realmente, às vezes, precisa passar por esses Precisa de um choque de especialistas. realidade. Assim. E aí, comecei a fazer o tratamento, né, psiquiatra. Eu fiz um ano de tratamento, 2023 inteiro. Dezembro de 2024, consegui fazer o desmame da medicação. Tirei toda a medicação, né? E tô bem, graças a Deus. E aí, assim, eu tirei tanto aprendizado disso, sabe? Como que foi bom eu ter passado por essa experiência. Foi muito louco, assim, mas assim, foi muito bom. A gente se conhece muito quando passa por isso. Muito. E assim, a igreja me abraçou. Aham. Né? A igreja me abraçou. Eu vejo que a igreja não me vê somente como pastor, mas me vê também como um irmão, como uma Sim. pessoa que também está sujeita a passar. Eu não sou super-homem. Mas né? você já humano, reparou? né? Um ser humano. Um ser humano. Mas você já reparou, assim, que, tipo, pastores, padres, freios, eles sempre têm, assim, depressão? Eu falo que são mais tentados, assim. Sim. Mas Não tentado. Você tá numa posição onde você tá sob o olhar de muita gente, né? Você tá ali, e principalmente acho que na cabeça de vocês, tô ali para ajudar, tô lá para orientar. E de repente tem essa luta do tipo, eu preciso de orientação, eu preciso de ajuda, mas Sim. a minha função é ajudar. Como que eu vou Sim. precisar de ajuda? Como que eu vou ajudar se eu Sim. preciso, né? A gente acaba causando esse conflito, né? Entendi. Mas é isso mesmo. E, assim, a gente senta e ouve muito, né? Ouve muito, tá sempre ali disposto. Sim. Sempre, Não pode estar tá? absorvendo, Sim, né? tem Mas tem hora todo que não um dá cuidado. pra Tem absorver. momentos que não dá. E aí, hoje eu sento. Então, isso assim, poxa, eu vi assim que experiência maravilhosa que eu pude viver através disso. O abraço, a minha família me abraçou, né? A igreja me abraçou, meus amigos me abraçaram em relação a isso. E como foi muito mais fácil de sair dessa situação. E hoje, Pedro, é maior barato porque você vai aconselhar pessoas nessa situação. E muitas vezes a pessoa não consegue se expressar o que está acontecendo. E você não tem noção do alívio que a pessoa sente a hora que ela vem para poder falar comigo e eu começo a falar assim, você está sentindo isso, né? É isso, não é? É isso, né? Elas vão assim, sabe, tendo um alívio e eu falo assim, eu já estive aí onde você está. E é tão, assim, é um barato também, que quando ela conta as coisas, você tá falando assim, mas você não tá enxergando. É o que as pessoas falavam pra nós e a gente não conseguia ver, porque fica numa bolha e a gente não consegue enxergar, né? Sim. E de certo modo, agora, como você passou por isso, Sim. acho que você entende melhor, né? Você consegue Sim. saber o que ela tá passando. Né? Fala, Sim. realmente, isso. Sim. E mesmo nos momentos de negação dela, fala, não, beleza, eu também tive os meus, então eu te entendo. Então, esse ambiente de fé, assim, foi muito importante. Muito importante para mim, essa cultura da família, né? O nome da igreja, a Igreja Evangélica de Dracena, Família e Vida. Né? Então, essa família me abraçou nesse momento de dificuldade e eu pude mesmo encontrar a vida ali no meio da minha família, né? A família da fé, a família,
né? Na minha família mesmo. E aí minha vida foi restaurada, assim. E foi muito bom essa experiência que eu vivi. E assim, e aí eu chego a uma conclusão, Mariana e Pedro. Não há um abismo mais profundo do que a profundeza do nosso Deus. Por mais fundo, Mariana, que seja o nosso abismo, e por mais fundo, de repente, que eu possa me sentir, por maior, de repente, Pedro, que possa ser o pulso que eu estou me sentindo, estou lá no fundo, eu não consigo ver a luz, uma saída. O braço de Deus é maior do que tudo isso. E Ele entra ali, Ele nos resgata, Ele nos traz à tona para poder respirar, Ele nos traz para poder respirar. E eu pude viver isso, sabe, na íntegra, assim, sabe, isso é maravilhoso. E eu quero me dirigir a você nessa noite, nesse momento. Eu não sei, né, o que está acontecendo com você na sua vida, mas tem um Deus que te conhece. Tem um Deus que Ele te ama, tem um Deus que Ele te gerou no ventre da sua mãe. E o salmista, no Salmo 139, diz que ele escreveu todos os dias da sua vida nesse livro. Ele te conhece. E Ele, então, está disposto, no amor e na misericórdia dEle, a te resgatar todos os dias, se necessário, pelo simples fato de te amar. Então, tem saída. Sempre terá uma saída no Senhor. Sabe por quê? Eu saí. E se eu sair, você também pode sair. Em nome de Jesus. E eu acho que depois de ter passado tudo isso, o que você consegue transmitir hoje talvez seja diferente, né? Porque tem a sua experiência, né? Sim. De ter passado, passei por uma depressão, eu passei por uma crise de ansiedade. E mesmo assim, eu consegui superar. Deus conseguiu me ajudar em relação a isso. E acho que consegue orientar melhor, né? O que era um problema, talvez, lá atrás, hoje seja uma skill nova, seja um aprendizado novo que pode ajudar todo mundo da igreja ali, né? Sim. É muito bom. E assim, é super interessante. Você senta assim com a pessoa e fala, eu vivi isso. Tem pessoas que até ficam assim meio assustadas, assim, sabe? Eu vivi isso, eu sei o que você está falando. Eu senti o que você está sentindo. E eu tô aqui, eu saí, você também vai sair. Aí você vê assim a pessoa por sentindo um alívio, sabe? Um refrigério. Isso ajudar. Quando a pessoa fala, eu tô no fundo do poço, pastor, mas fala, não, Deus vai te ajudar. Falar é uma coisa. Agora, como você sentiu isso, quando você pôde provar isso. Eu também estive fala, lá. Fica tranquilo, também já estive lá. Acho que a maneira com que conduz é diferente. Sim. Muito Ó, bom. deixa eu ler os comentários aqui. A Ivani mandou a paz do Senhor. Aqui, Minha mãe. como que lê? Argussones. Mandou a paz do que é Senhor nome de também. usuário no Instagram. Deve ser a Sandra e o Rodrigo Gussoni. Pode isso. ser. Isso. Acho que é sim. A Pri Rocha tá aqui também. A Priscila. E, meu Deus, cadê o óculos? Quer emprestado? Quer emprestado, Mariana? É que é tudo junto. Acho que é. É, a minha irmã. Tá aqui também. Tami, Adriele. Prima. Charlene também. Charlene, toda a galera da igreja. Tudo aqui mandando. Da família e vida aí conectado. O Vitor Reinaldi mandou aqui, meu amigo e cliente pastor Alessandro, que Deus abençoe sua missão. Victor. Sou grato em atendê-lo e atender a igreja. Forte abraço, conte sempre comigo. Abração, querido. E a Charlene tá falando assim que a Brinquilar é a loja favorita dela. Thaís Barros mandou aqui, amado. O tio Lê, te amo. Henrique, depois o acho Henrique, que é o sobrinho. Isso. Beijão, Thaís. A sua mãe falou que ama muito e que tem orgulho, né, de todos. Mamãe sofreu muito. Sofreu. O Elcio tá aqui também, olha o nosso pastor. A Sônia mandou está bom o áudio. Ela mandou. Sim. Talvez tenha a hora que eu falei que tava travando, mas é no YouTube. Isso. Depois comentaram mesmo, que o YouTube tá travando. Sim. E a Ângela falou assim, pastor Alessandro, você é uma bênção para as nossas vidas, amamos vocês. A Giovana mandou que homem de Deus, pastor amado. Zanine mandou, esse é o pastor. Magna... Acho que é Magna. É Magna. Tá certo? Isso. Meu pastor amado. Como não tem ponto, não tem nada o nome de usuário, eu fico perdida. O feito...
Vai ser feitosa. Isso, perfeito. Esse pastor é maravilhoso. Então você vai traduzindo, tá? Eu vou pedir pra ele ler os comentários daqui a pouco. A Dani também tá aqui. A Isa, que orgulho do pastor. Isa Meira. Amanda, minha Juliano. sobrinha. Tudo falando, amigão que ama vocês. A Eu amo Regina vocês também. Regininha. O Edu Abreu, grande Eduardo, Alessandro. pastora Regina e pastor Eduardo, pastor de tá. casais da igreja. Falou que são fãs, né, desse homem de Deus. Abraço a todos. A Gisele também falou que é um amor que transborda, o nosso pastor. A Diva. Pastora Diva, pastor Riscardo. Pronto, preciso falar, não Sim, vou nem são os falar pastores outro nome auxiliares aqui, ó. lá na igreja. A Sim. Simone, a Marli, a Giovana. Deixa eu ver. Vixe, gente, tem muito. Agora, depois eu leio mais. Eu vou mandar um oi pro pessoal do YouTube que entrou no comecinho. Eu lembro que quando eu tava criando a live lá, as configurações, a Simone era 7 horas, já tinha mandado um Que um legal. oi lá já. Ela mandou aqui também. A Simone falou assim, louvor a Deus pela vida do nosso... Aí ela colocou @, né? Sim. E a toda a sua família. Agradeço a Deus por ter nos colocado junto dessa família preciosa. Simone, Marcelo, Mas a Felipe. Marli Farrá mandou Luísa. também boa noite, Isabela Meira, Regina Abreu, a Doraci Isidoro de Melo, Toda a galera da igreja. Gisele Furioso, boa noite a todos, nosso lindo pastor. Lúcia Oliveira, a Isabela ainda mandou, Marrequinha lenda. A Marlinda falou, boa noite a todos, pastor Alessandro, uma bênção. A Luciana Oliveira mandou oi também. O YouTube tá travando. Tá travando. Isso, mas depois, quando acabar o podcast, a gente volta a colocar lá Não, o a gente episódio sobe, também. um episódio certinho. E pra aí, quem quiser depois, se assistir vocês quiserem deixar comentários, tudo, Isso. o pastor mandou o link correto do do episódio. Sim, tá? sim. Maria Luísa Mioto, um grande homem de Deus. A Maria Luísa é a irmã É a da Lúcia Marques. da Sim, Lúcia Marques. aham. A Maria Luísa foi uma das que me abraçou quando eu cheguei na igreja. Né? Era que tanto é que na noite fatídica do hotel, né? Aquela noite que arrombaram na porta, tudo, eu não quis ir pro hotel depois no outro dia. Marli, você que você está assistindo, está sabendo disso agora. Eu não usei as outras 2 noites da suíte. Eu entrei em trauma. Eu Foi um medo de entrar peguei alguém de novo aqui. Aí o que eu fiz? Aí a Maria Luísa, no outro dia, a gente marcou churrasco no outro dia, porque deu bolo pra igreja. Sim. Todo mundo queria ir, então eu fiz pra igreja toda. Entendi. Tinha mais de 300 pessoas. E aí a gente fez o bolo tal no sábado, no domingo era o almoço pros padrinhos. Chega a gente lá, né, tudo meio assustado da noite, tudo, e o pessoal, foi noitada! E não sei o que, vocês mal sabem o que aconteceu. E aí a Maria Luísa e chegou assim, né, na gente, falou assim, isso que aconteceu, tal. E ela amiga, sempre amiga, e a gente abre o coração ali pra ela, vocês não vão voltar pro hotel, vou preparar minha casa, tal. E preparou o quarto dela, deixou bombonzinho, vela, tudo bonitinho lá. E a gente foi pra lá, você acredita no negócio desse? Restinho da lua de mel lá antes de viajar pra casa dela. Ai, que legal. Deixa eu mandar mais um abraço aqui, ó. Deixa eu ver quem que tá aqui. Amanda Barbosa Costa, meu exemplo, Sobrinha. te amo, tio. A Sobrinha. Gisele, que é amor que transborda, amo sua vida, pastor. Marli Biscaíno. A Marli, você é muito a Marli vai amado. ficar sabendo agora disso. Edna Bareto mandou amamos você. E a Marli é super animada, né? Marli nossa Marli. senhora. A Doracinda 100%. mandou aqui, ó. Você sempre foi muito amado desde que chegou na nossa igreja, onde é a igreja Sara Nossa Terra, né? Te amo, meu Isso. pastor. André Silvestre, minha paixão espiritual. Amigão. Thaís Santos, te amamos, pastor. O senhor é uma bênção. A Patrícia Batistella, Inocêncio, pastor amado. Deus lhe abençoe. A Paty. Grandemente amamos você e sua família. É. A Doraci tá falando que a transmissão tá ruim. Ó, quem tá assistindo no YouTube, corre pro Facebook, pro Instagram ou pra Twitch, que lá tá funcionando certinho, tá? O pessoal tá falando que tá travando só, né? Mas o YouTube tá hoje uma beleza. Então, pode falar, Mariana. Não, é como a gente estava falando lá, né? Como era lidar com as dificuldades das pessoas, ao mesmo tempo manter-se forte espiritualmente, Sim, né? sim. Então, isso era uma dificuldade, assim, né? Foi uma fase muito difícil, né? E eu já pego aquela responsabilidade de assumir a igreja, né? E depois pega uma situação dessa, né? Mas, assim, a gente sempre teve uma liderança muito forte, uma liderança muito sólida, firme nas escrituras, tudo. Então, eu tive um presbitério, né, uma liderança que abraçou, né, com muito amor, Sim. muito cuidado, né? Então, isso foi muito, muito bom para mim. Tudo na sua vida te levou ao encontro da igreja. Sim. Chegou algum momento que você pensou em desistir da igreja?
Da igreja? É. Sim, sim, vários momentos na minha vida, principalmente no início, né, nas dificuldades, na recaída. Quantas vezes, né, eu pensei em desistir, né, e parar diante do medo, né, do que realmente vai acontecer, né? Sabe, há uma cultura muito grande, o Pedro e Mariana, em questão da cobrança, Sim. né? As igrejas hoje, eu não posso generalizar, Sim. mas as igrejas cristãs hoje, eu quero que todos me entendam isso com carinho, né? E eu falo para uma pessoa que viveu isso, nós temos que aprender a receber as pessoas e a amar as pessoas, crendo que é a palavra, é o Espírito Santo que transforma. É essa transformação que é a conversão que a gente fala, que é a transformação de dentro para fora. Não vai ser eu colocando regras, digitando regra para você, que vai haver uma mudança, uma transformação. Pode haver até algo, de repente, por um determinado tempo. Depois, isso você vai realmente manifestar quem você é. Você vai viver naquela regra ali por um tempo, mas você não vai ficar preso àquilo ali, né? E aí, nós estar preparados, né, para receber alguns tipos de pessoas que vão chegar com, de repente, com alguns comportamentos, e há muita cobrança. E eu lembro que quantas vezes me cobraram, porque eu chego para a igreja dessa orientação que eu vim, né? E qual que é o primeiro passo? Eu só vou mostrar que eu realmente sou transformado se eu casar. Entendi. Então é isso. Então, né, sempre havia uma pressão, tanto externa como alguns também internos. Você precisa casar, você precisa namorar, você precisa namorar, você precisa namorar. Namorou, você precisa casar, casar. Há uma cobrança natural. Casou, Sim. Tem que ter tem filho. filho, Teve um, quando vai vir o segundo? Não é? Então, isso é o natural. Então, o que nós temos que ver? As escrituras nos diz, isso assim, muito, eu acho muito lindo, que se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Isso, né? O próprio Jesus diz isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tá? E aí, de repente, nós pegamos uma pessoa numa situação, em um contexto, que ela vem, de repente, ferida, machucada, com vícios, com costumes e tantas outras coisas, né? E o que nós colocamos muitas vezes no coração dessa pessoa? Não, você não pode mais sentir isso. Você não pode mais pensar nisso. Você senão não há uma verdadeira transformação. Não, você não está liberto. Que situação é essa? Mas não é dessa forma. Não é dessa forma que eu olho para as Escrituras e vejo Deus agindo. Você está entendendo? As igrejas têm que se preparar para nós recebermos e sabermos que a pessoa, ela poderá sofrer pelo resto da sua vida uma tendência a ter uma queda em determinada área da vida dela, né? Mas isso não significa que ela não foi mudada e transformada. Você está entendendo? Então, houve uma transformação, houve uma entrega, ela não é mais escrava daquilo ali. Aquilo ali pode gerar uma tentação, é a mesma coisa de uma pessoa que é alcoólatra. Né? A pessoa é alcoólatra, tudo. Qual que é a orientação médica? Não come nem salada com vinagre. Sim. Vinagre de álcool que você colocar ali é um veneno. É um veneno. Então, então, por que então que eu vou olhar para uma pessoa que de repente não pode. A medicina fala que ela não pode nem tomar vinagre no álcool, e se ela vir para a igreja, então ela tem que ser mudada? Totalmente? Existe. Tudo leva um tempo, né? Ela não se Sim. tornou alcoólatra do dia pra noite. Sim. Ela não vai parar de Sim. beber e mudar a cabeça dela do dia pra noite. A gente tá falando de transformação, não é um milagre, né? Não é um Sim, estalo ali. Sim, não é do noite Vai pro tempo, dia. é. Tem coisas, Mariana e Pedro, que vai acontecer. Eu mesmo cigarro, eu fumava mais de cigarro por dia. Hoje eu não consigo sentir o cheiro de cigarro. Então tem coisas que nós vamos... acabou, não sinto mais. Mas tem situações que nós vamos levar até o último dia da nossa vida lutando. Significa que eu estou em pecado? Não. Significa que eu estou errado? Não. É uma luta. A Bíblia fala sobre isso, a luta da carne e do espírito. Né? O meu espírito, ele me leva a querer buscar fazer a vontade do Senhor. A minha carne quer me levar para poder fazer as práticas da carne. Eu vou viver uma luta lutando contra aquilo ali. Né? Todos os dias da minha vida a pessoa pode viver. Isso não significa que ela não foi liberta e transformada pelo Senhor. O fato dela dizer não
para ela mesma, o evangelho, além da cruz de Cristo, tem uma outra cruz, que Jesus disse que era para nós tomarmos ela todos os dias, se nós quisermos seguirmos. E cruz é lugar de morte. Cruz é lugar de renúncia. Jesus se renunciou ali por nós, ali naquela cruz, deu a vida dele por nós, se fez pecado por nós. Então, quando Jesus fala que, além da cruz que ele morreu, existe uma outra cruz, e essa cruz é para mim e para você, se nós quisermos ir após ele e carregarmos essa cruz todos os dias, então, Pedro e Mariana, eu tenho que estar disposto todos os dias a morrer para mim mesmo, para cumprir todo o propósito que o Senhor tem na minha vida. Isso vai incluir meus desejos, minhas vontades, o meu querer, que vai contra, então, as Escrituras. Isso significa, então, que eu fui liberto, transformado, embora possa ter vontade de fazer A ou B, mas eu não sou mais escravo daquilo. Então, qual que é o papel das igrejas hoje? Hoje eu falo isso de púlpito, eu falo isso lá aberto para a igreja. Nós estamos aqui dispostos para receber todo mundo, do andarilho da rua até o juiz, né? Ou a pessoa mais importante da cidade. Todos têm que ser recebidos aqui, beijado, abraçado, igualmente. E tem lugar para todos nesse lugar. Acolhido, né? Pastor, eu bebo. Eu não vou para a igreja porque eu bebo. Sabe o que eu falo? Vem com a latinha, chega na porta, dá o último gole, amassa, dá um roto e entra para dentro da igreja. Pastor, eu fumo, vem, dá o último trago, assim, chega na porta da igreja, sopra assim, joga a bituca e entra. Eu vivi ele não isso. é menos ou mais só porque ele tem um Lógico vício, né? que não. Muito pelo contrário, se Sim. ele tá ali, tá tentando se livrar um vício, sim, poxa vida. Então, né? eu experimentei isso. Eu experimentei esse ambiente. Então, é esse ambiente, é isso que é igreja. Isso que é igreja. Né? É um lugar onde você vai chegar, a pessoa, você vai abraçar, você vai beijar, independente daquilo que você pensa, independente daquilo que você faz. Eu não quero saber, o Senhor me colocou aqui para te amar e para te receber. Quem vai te transformar é Ele. É Ele que vai te transformar. E não faz sentido nenhum excluir uma pessoa dessa, porque essas precisam, às vezes, mais de ajuda do que outras, né? Porque realmente ela tá tentando se libertar de um vício, tá tentando mudar de vida. Sim. E você não acolhe. Não faz sentido, Sim, né? Vai totalmente de contra a palavra, né? Vai contra a Bíblia. Eu acho que nesses 14 anos, né, que desde 2011, né, que eu fui ordenado pastor. Acho que muitas passagens assim te inspiraram. Hoje, qual que você leva para a vida? Você fala a passagem bíblica. Olha, sempre, desde do início da minha conversão, ali no Evangelho de João, quando Jesus está falando com seus discípulos, né, ele vem contando ali que vocês são... eu sou a videira verdadeira, né? E vocês são os ramos, que todo aquele que ligado em mim, né, estiver ligado em mim, né, esse vai gerar fruto. Aí um pouquinho mais para frente ele fala para os discípulos: eu não vos chamo de servo, mas eu vos chamo de amigo, porque o servo, né, ele não sabe o que o Senhor está fazendo. E eu, então, já revelei tudo para vocês, qual que é o propósito, aquilo que eu vim fazer. Então, quando eu olho para aquela escritura, quando eu olho lá atrás e vejo quem que era o Alessandro, e quando eu vejo esse Jesus que ele me pegou, né, e me enxertou nele, né, na videira verdadeira, e me fez de mim um ramo frutífero, né? Isso é muito louco. Sempre foi a passagem uma das passagens que eu mais amo, mais marcou. Pode falar. Quando a gente é jovem, não entende aquilo que estamos passando, né? E a gente pega umas idades aí, graças a Deus, sabe? A gente olha para trás, vou falar por mim, e agradeço por tudo que passei. Até os momentos ruins, que hoje eu acredito que faz eu ser a pessoa de hoje. Olhar para trás e ver o Alessandro lá atrás, mudaria alguma coisa? Você fala assim, em relação assim... sua vida. Qualquer coisa, a sua trajetória inteira. A sua trajetória inteira. Ah, tá. Se eu mudaria... Não. Sabe, assim, eu tive uma boa base familiar, e até a boa base familiar não me fez entrar no mundo das drogas. Eu tive contato, né? Tive contato com drogas. Eu experimentei drogas. Mãe, segura essa. Toma mais um losartana. Eu tive contato, eu experimentei. E a base familiar foi aquela que me ajudou a não se envolver em tantas, assim, mais profundo, em tantos momentos errados da vida de oportunidade. Aí eu parava para analisar e falava assim, eu tenho minha mãe, eu tenho meu pai,
Eles lutaram tanto para poder criar gente lá no sítio, tudo. Eu não posso me envolver nisso, eu não posso trazer essa tristeza para eles, tudo. Então, a base familiar foi muito grande. Eu lembro de uma das situações que a gente estava passando no sítio, uma situação financeira, assim, muito difícil. Eu lembro de algo que marcou, assim, me marcou muito em relação à minha mãe. Que a gente estava, assim, conversando, reunido, eu e os meus 3 irmãos, acho que a gente não tinha o Zeca ainda, que é o caçula. E aí, eu lembro que a minha mãe falou, a gente passando a dificuldade ali, e ela falou assim que ela disse assim que se necessário fosse, ela andaria descalça para poder colocar comida na nossa boca. Então isso assim me marcou demais, sabe? De ver assim ela demonstra, né, através dessa fala eu vejo um amor assim. Eu imaginei minha mãe andando descalço, deixando de comprar um chinelo, um calçado para preferir dar comida para a gente comer. Então assim aquilo ali foi o ápice, né, do amor dela, né, por mim. Então, eu não olho para trás assim. Eu vejo assim, eu vou trabalhar tudo no tempo de Deus, sabe? Na minha vida, assim. Então, não me arrependo. Bom, você contou quando se aproximou da igreja e começou a frequentar a igreja. Mas que momento que deu aquele estalo? Falou, não, eu vou virar pastor. Eu vou estar lá na frente, eu quero virar ajudar. pastor aí. Vira pro lado. Tornar pastor. Vai, fica aí, a quinta série rei aqui, né? E eu me segurando aqui. Vou virar... E eu segurando as piadas aqui. Brincadeira. Foi assim, desde o início da minha conversão, e aí você vai caminhando, e aí a igreja, assim, é um lugar, assim, maravilhoso para você exercer os dons, né? A igreja hoje, e como sempre, ela foi muito voltada para a família, né? Então, nós temos ministério de casais, temos o louvor, temos jovens, adolescentes, crianças, né? Tem senhoras, grupo de senhoras, tem muitas atividades na igreja. Então, você vai começando a se envolver. E se envolvendo, fazendo parte ali da família, você vai começando a desenvolver os seus dons. E isso foi acontecendo naturalmente, Pedro. Né? Você vai crescendo, vai crescendo. E aí você vai vendo os dons, o desejo de cuidar, o desejo de servir. E é algo assim natural, que vai despertando todo. Mas eu acredito que foi despertar mesmo. Eu lembro que em 2003, quando eu comecei a namorar a Val, uma das conversas, nossa, pro namoro foi isso. A gente conversou várias coisas, falamos sobre filhos, sobre tudo. No primeiro dia, para começarmos a orar em relação ao namoro. A gente falou sobre isso. E eu lembro que eu já tinha chamado ministerial, porque eu falava para ela, olha, Deus tem algo maior para mim. Eu não sei o que pode ser pastor. Está disposta, né, a ser esposa de pastor um dia? E ela falou assim, não, eu estou, né, olhando aqui pro gato, tudo, né? Estou disposta a tudo, menos alguém vai de nosso quarto. E aí foi, né? Eu acho que desde essa época já tinha esse desejo, foi crescendo. E naturalmente você vai se envolvendo, né? Assumindo mais responsabilidades. Vai pegando gosto pela coisa, digamos assim. Gosto vai, pela coisa. Vai se envolvendo e quando vai ver já tá lá. Já tá lá. A gente sabe que também não é do dia pra noite, né? Não é assim, ai... É um processo. Eu tive uns ótimos discipuladores, né? Que foram os meus pastores. Hilton Ruth, assim, que foram os meus segundos pais. Porque é tudo um estudo também. Sim, tem tudo estudo, preparo. Eu não tenho teologia, né? Eu não tenho faculdade de teologia. Isso é uma dificuldade, muitas vezes, né? Em questão de se aprofundar mais a questão do estudo teológico, né? E não que isso, para mim, não é necessário, né? Algo assim necessário. Seria bom, eu preciso estudar. Agrega. Agrega muito, né? Mas não é que é um item assim... Para ser, tem que ter. Isso, nisso a igreja a gente não tem. Não. Duro também que você pega uma pessoa que é tão estudada, que ficou com a vida inteira com a cabeça nos livros, não teve experiência de vida nenhuma, às vezes, pra poder passar lá, né? Sim. Assim, não desfazendo, mas... Que nem falou, você teve uma depressão, você teve crise de pânico. Às vezes o cara que ficou estudando a vida inteira, ele não tem a cabeça para esquentar para ter um troço desse para poder chegar na hora de conversar com alguém e passar essa real experiência, né? Sim, então, falo, acho que é uma balança ali, né? Você tem que ter... É bom você ter um pouco de vivência, pouco de coisas realmente do dia a dia, de pessoas, entre aspas, as duas coisas, né? Sim. A vivência... Se puder ter os dois, bom, mas... Mas você consegue, acho que talvez, conversar melhor de igual para igual, né? Sim. Bem melhor. E talvez até na linguagem também, né? Senão fica aquela coisa muito rebuscada, você vai ter que explicar alguma coisa. Acho que falar uma coisa
mais do dia a dia, acho que é mais fácil pôr na cabeça da pessoa, talvez. E é maravilhoso lidar com pessoas, assim. É muito bom, assim. A gente tem bastante experiências, assim. Alguns momentos é difícil, né? É ser humano, né? Sim, sim. Em alguns momentos, assim, a gente enfrenta obrigado, Pedro. Alguma dificuldade, tudo, assim, mas é maravilhoso, assim. A gente, assim, você vê... eu falo assim, Alessandro, qual que é a maior recompensa? Né, a questão do ministério pastoral. 24 horas à disposição. Né? É um dos momentos assim mais difíceis que eu lembro quando nós acompanhando uma família da igreja gestante, a mulher gestante, e tendo uma gestação de alto risco, né? E interna, então, para ganhar o bebê. Né? E aí, interna para ganhar o bebê, eu e a minha esposa, a gente foi lá, oramos, abençoamos a criança, para a criança que ia chegar no outro dia, ia nascer. E eu acordo, então, de madrugada, né, com o pai desesperado no telefone, a mãe, isso já dentro do centro cirúrgico, aos gritos, escutando a mãe gritando no fundo do telefone, porque o bebê morreu dentro da barriga. E estava acabando de ser tirado da barriga. Então, assim, é algo assim, é muito difícil, tem momentos muito difíceis mesmo, é só a graça, é só a misericórdia. Mas quão é compensador quando você vê a pessoa transformada, a família restaurada, sabe? Aquela pessoa agora firme no caminho. Não tem, assim, recompensa maior do que isso. Então, qual que é, para mim, hoje, Alessandro, qual que é a maior alegria do ministério pastoral? É você ver uma vida restaurada e transformada e firme no caminho. É a melhor recompensa de um pastor. E a Thaís mandou assim: sempre me emociono com você, Lê. E a Diva. Peraí, te aproximar aqui. Traz a lupa. A Diva, Quero ver falar agora que tem a 28 Diva anos depois Érica mandou dessa. assim: não tem teologia, mas tem uma unção. Amém, pastora Diva. Obrigado. Amém. Calma aí que eu tinha uma pergunta em mente, eu fui dar um negócio, peraí que ela vai vir. Lembrei. A igreja é muito família. Sim, Mas hoje você acha que a procura da igreja, os jovens estão procurando mais ou os pais estão indo mais? Como que tá? Ainda há uma procura assim mais dos pais. Né? Você vê assim a família chegando, mas a família vem com os filhos juntos. A gente tem Sim. recebido bastante famílias na igreja. Graças a Deus, no domingo a gente está com 2 cultos. Tivemos que abrir o segundo culto, né? Porque um só não estava conseguindo comportar. E assim a família vem e você vê assim o cuidado. É muito lindo você ver os pais chegando, né? Por que o senhor veio para cá? Porque nós soubemos que aqui tem uma estrutura para a família. Tem atividades para todas as idades. Poxa, como que isso é prazeroso, porque você vê um pai e uma mãe preocupado Com os filhos. no ensino religioso, né, dos filhos. Isso é muito bom. E eu acho que para poder aproximar os jovens, acho que é isso. É a base familiar, né? Sim, Os pais que levam as crianças desde pequenas, elas tendem a seguir sim. a igreja, né? Quando a gente fala, só tem muito adulto numa igreja, a gente vai ficando velho, é normal, a gente vai ficando mais experiente, a gente sabe o que é, vai tendo um discernimento melhor do que é certo, o que é errado, a gente vai acabar tomando uma... Que tem que cuidar da alma Sim. do corpo. E tem bastante jovens também que chegam. Vários jovens que chegam e depois a família vem junto, né? A igreja tem muitas crianças. Amo crianças, gente. Eu até arrumo um problema lá com o pessoal que é os diáconos da igreja, né? Que é aqueles que ficam lá coordenando, abre, fecha, tudo. Porque eu amo criança, eu falo, deixa as crianças à vontade. Aí você vê criança correndo pra lá e pra cá, tudo, tal. Então deixa. A gente foi a primeira igreja aqui da região a fazer uma sala para autista, né? Pro pessoal do autismo, Bacana. a gente tem uma sala Tia Acolhe, né? A Rosirley que coordena lá, a Parússulo, que coordena essa parte lá na igreja, e aí a gente tem uma sala especial para autista. Pensa numa sala toda assim, com EV, não é EVA, não, como que chama? É a espuminha. EVA, né? Que é espuma, Na né? parede, tudo, para essa criança entrar em crise, alguma coisa assim. E a gente vê as famílias dos autistas chegando. Que alegria poder receber eles lá na igreja. Eles falam assim, e algumas com experiências assim, dolorosas. Eu fui em tal lugar, e aí o líder religioso daquele lugar falou assim para mim que não era para levar o filho.
Ou reveza, vem um dia você e depois outro dia o marido, tal. Aí, assim, e aí você vê aquela família machucada. Assim, não podemos ter isso aqui. Tem que ser um lugar inclusivo para receber todos, né? E a gente tem a sala lá, então a gente tem a estrutura. Vai contra tudo que a Bíblia fala. É para sim, acolher, né? Para acolher. É para acolher. E nós A temos galera que seguia Jesus não era os ricão, os fodão, não, gente. Tinha de tudo ali. Mas não é? Mas Tô errado? Isso mesmo. Não, é isso mesmo. Ai, que da hora. É que às vezes eu vejo umas picuinhas dentro de igreja. Porque você não vai entrar na igreja? Porque não sei o que lá. Aí entra, às vezes, um cara maltrapilho na igreja e olha torto. Olha, entra uma criança chorando e olha torto. Porra, bicho, vamos acolher. Sim. Vamos saber por que tá acontecendo. Vamos, né? Sim. Você tá ali na igreja e não quer praticar o que a palavra fala? Lógico. Poxa vida, que hipocrisia, né? O primeiro passo é acolher. Acolher independente de qualquer coisa. Né? E depois vamos sentar e vamos ver o que a gente pode fazer. Mas vamos acolher. A Sandra falou assim, parabéns, Adamicast, que show de entrevista. Sensacional, esse pastor é muito especial. Ah, Sandra, um beijão. Deus abençoe. Muito bom, muito bom. E, bom, hoje é pastor e tem novos planos, alguma coisa pra frente? Falar, eu ainda pretendo fazer. Pretendo, gente. Eu morro de saudade da saúde. Eu trabalhei muitos anos na saúde, né? Eu ingressei em 98 na Santa Casa. Trabalhei na Santa Casa até 2006, né? Depois eu fui pronto-socorro, 2 anos de pronto-socorro. Depois, eu me exonerar do cargo da prefeitura, fui posto de saúde. Então, eu trabalhei muitos anos na saúde. E depois, por último, foi sala de curativo. Eu fiquei 8 anos dentro de uma sala de curativo, fazendo um curativo. Nossa Senhora. É verdade, né? Que delícia. Eu amo fazer uns curativos assim, sabe? Adoro um corte. Adoro um corte. Aquelas feridas. Você não tem noção dos pacientes. Chegavam assim, todos tímidos, porque se você tem uma ferida, né, é algo íntimo. É seu. Né? É a partir do momento que você abre, você expõe para uma pessoa. Fica vulnerável, né? Fica vulnerável. Então eu vi eles chegarem tímidos no começo. Foi quando inaugurou o posto, tal, lá no Santa Clara. Aí o pessoal foi chegando, aí você vai criando aquele vínculo, que vira uma família. Eu tenho pacientes até hoje que eu tenho contato com eles, né? E a gente conversa. E aí eu tenho muita saudade disso. Eu tenho muita saudade do cuidar, do cuidado, orientar, né? Do explicar. Então, qual que é o meu plano? Continuar na igreja. Cuidar, orientar ainda faz. Sim, mas sempre teve essa propensão também de servir, né? De ajudar. Então, qual que é o meu objetivo? Né? De quando chegar mais à frente um pouco, não sei quando, se eu vou estar em condições também, questão da idade e tudo, mas eu queria isso. Fazer meio período. Ficar meio período para a saúde e meio período do dia, né, para a igreja, para ter aquela alegria do cuidar. Assim. Você não tem noção como que eu tenho saudade da área da saúde. Muita. Mas já tinha, acho que isso na veia, né? Questão de cuidar, de servir. Sim, de ajudar o próximo, tudo, assim. Muito bom. Que bacana. Mas tem que cuidar, né? Faz parte. Fazer uma injeçãozinha, tudo mais. Um band-aid. Orientar. Quem te deu essa facada aí, ó? Se for a mulher, não sei se é muito legal, hein? Continuar com ela, hein? Umas orientadas, assim, amor. Acontece, né? Acontece. E, ixi, gente, tem tanta história, tanta coisa. Caso que a gente pegou naquele pronto-socorro, assim. Pronto-socorro é uma delícia trabalhar. Tem de assim, tudo, né? De tudo. Mas um dos casos, assim, que me marcou bastante em relação, assim, eu já não estava mais trabalhando na saúde. Não, minto. Eu estava no posto de saúde, não estava na Santa Casa. E aí, inclusive, ela estava assistindo, a irmã, né, dela estava muito doente, a irmã da Edna, né, bem doente mesmo, uma enfermidade muito grave. E aí a gente estava fazendo yakisoba, a gente faz yakisoba, tá? Vocês vão comprar yakisoba da igreja. Posso fazer propaganda? Yakisoba da igreja, dia 12. 12 agora? Dia 12 agora, de abril. Melhor yakisoba de Dracena. A gente vende 600 marmitas. Já fala os eventos, então, que vocês fazem. Agora, em abril, é yakisoba. É yakisoba. Agora, nós vamos ter a Páscoa vai ser dia 20, né? Exato. Dia 19, nós temos um musical de Páscoa lá na igreja. Né? Às 19h30, então todo mundo convidado, vai ser uma noite linda lá, pode ir, caber, a gente bota a cadeira extra, senta, dá um jeito, senta no chão. Importante aí. Importante aí. E, lembrei. E aí eu tava no yakisoba lá, fazendo yakisoba, e aí chega a notícia, ó, a irmã da Edna não tá bem, tal, né, tá nos últimos momentos, tal, quem pode ir lá orar com ela? E aí, então, chegaram pra mim, tal, o pessoal tudo envolvido, e eu fui lá orar com ela. E assim, foi um dos momentos, assim,
do ministério pastoral, para mim, mais marcantes e mais lindo, né? Porque ela os últimos momentos da vida dela ali. Eu chego, eu pego uma cena em que as filhas estão se despedindo, porque depois daquilo ali o médico sugeriu a ela, né? Você quiser, eu posso te sedar, para você não ver mais e nem sentir dor, e nem ver o que vai acontecer até os últimos momentos. Você prefere o que? Ela, prefiro ser sedada. E aí, então, teve a despedida. Eu chego bem na hora que as filhas estão se despedindo, né? O filho menor, né? Um garoto, né? Autorizou a entrada dele no hospital para ele se despedir. Então, foi um momento muito difícil ali. Meu Deus, como que eu vou conversar com ela? E eu preciso falar com ela, né? A gente tem isso no Ministério Pastoral. Eu preciso saber se ela está preparada, se o Senhor chamar ela agora, né? Se ela tem certeza para onde ela vai, né? Como que está o coração dela em relação a isso, e eu ali naquela aflição, como que eu vou ter essa conversa com ela, tal, e a família se despedindo ali, as filhas e o filho, sabe aquela despedida de sentar no colo da mãe, assim, a última vez que está sentando. Então foi muito difícil. E aí eu lembro que eu deixei a família, fui para a janela do quarto, e aí eu falei assim, eu preciso esperar esse momento, e fiquei ali, quietinho na janela do quarto, e eu me desliguei tanto olhando para a cidade, assim, sabe, que tava um céu lindo, lindo, assim, Mariana, e eu olhando para aquela situação ali, e pensando, Senhor, como que eu vou falar com essa mulher, tudo, e daqui um pouco, o quarto se esvaziou, o pessoal saiu, eu não percebi, quando eu percebi, essa mulher que estava ali acamada, com dor, ela se levantou, e quando eu vi, ela estava debruçando na janela do meu lado, né? E aí eu peguei, eu assustei, eu falei, oi, tudo bem e tal? Ela, tudo bem e tal. Eu falei, como que você tá? Ela pegou e falou assim, eu tô bem. Eu sei que eu vou ser sedada agora, tudo, e que tá chegando o meu momento e tal, mas eu quero dizer para você que eu estou preparada e que eu vou agora me encontrar com o Senhor. Eu estou preparada para poder me encontrar com ele, né? E ela olha para o céu assim, olha esse céu lindo, é para lá que eu vou, tal. Então, foi um dos momentos mais lindos do meu ministério assim pastoral, que eu não precisei falar nada, só orar com ela. E de fato, depois daquilo ali, ela foi sedada e depois de pouco tempo ela veio falecer. Então, foi algo assim marcante e algo lindo que eu pude vivenciar assim, fora muitas outras histórias assim, né, que a gente... Eu acho que na sua posição, desde a época que trabalhava com a saúde, agora, Sim. né, como pastor, lida muito com dor, né? As pessoas te procuram com muita dor. Muita Em dor. momentos às vezes, realmente para lidar com a morte. Como que é isso? Assim, porque não é fácil, né? Você tem que, talvez, não se apegar, não absorver. Sim, é muito... Então, uma das coisas que me levou a adoecer foi isso daí Eu também. imagino. Né? Não saber lidar com isso. Eu tive que aprender a lidar com isso daí, né? Não absorver, porque se eu absorvo, eu fico doente. A minha Porque se família você também. sente a dor de todos. Sim. Mas, em muitos casos, é inevitável, né? E aí, o que acontece hoje, Pedro e Mariana? As pessoas, nessa correria, nessa loucura que nós estamos vivendo, nós estamos tendo dificuldade de encontrar quem está disposto a sentar e ouvir. Eu vejo pessoas chegarem lá na igreja desesperadas, sabe para quê? Para serem ouvidas. Porque nós estamos vivendo uma loucura hoje, numa correria, né? Nós temos o mundo na palma da nossa mão. Ao mesmo tempo que nós temos um mundo na palma da nossa mão, que nós nos conectamos, né, com qualquer parte do mundo a partir de um aparelho que está nas nossas mãos, ao mesmo tempo nós nos sentimos sozinhos. E chegam pessoas na igreja desesperadas pelo simples fato de encontrar alguém para ouvir, para conversar. E aí eu aprendi isso daí, né? Tanto a me blindar, também a questão da empatia, de sentar e ouvir. E aí a pessoa muitas vezes chega e começa a falar. Fala, abre o coração, vai despejando tudo aquilo ali. Eu só ouço, eu só vou anotando alguns pontos para depois eu trabalhar em cima daquilo. E aí eu falo, pode falar, eu quero ouvir mais. E a pessoa vai. Aí chega um ponto, é muito lindo. Ela tá aliviada. Tá aliviada, ela fala assim, mas eu sei que Deus está no controle. Eu sei que vai dar tudo certo. Eu sei que isso vai passar. Aí eu não preciso nem falar nada. Eu falo assim, então vamos orar então em relação a isso. Aí eu só oro porque a pessoa tá precisando colocar para fora. Sim. Né? Precisando para fora. Tem uma palavra nas escrituras que chama-se misericórdia.
né? Que é o que o Senhor tem para nós. Misericórdia. Ele nos amou. Ele olhou para nós com olhos de misericórdias. Ele se entregou por nós ali naquela cruz por misericórdia, por nos amar. O que é a palavra misericórdia? Misericórdia, miseri, que vem de miséria. Córdia é coração. Então nós encontramos um Deus que nos amou tanto que ele pega o seu coração e coloca na nossa miséria. Pega o seu coração e coloca na nossa miséria. Ele nos ama. Quão miserável nós éramos. E hoje o que está acontecendo? As pessoas estão passando uma vida assim, situações miseráveis, tudo, e nós não estamos tendo misericórdia. As pessoas não estão tendo a empatia de colocar o seu coração na miséria do outro e amá-lo e estender as mãos, como nós vemos o bom samaritano fazendo, e estender as mãos e amá-lo e socorrer. Nós somos chamados para isso. O evangelho é isso. O evangelho é isso, é eu amar da mesma forma que eu fui amado. E que forma que eu fui amado? Ao ponto de alguém se entregar por mim ali naquela cruz e morrer por mim ali naquela cruz. Então, está faltando isso no coração da humanidade. O que nós estamos fazendo hoje, Mariana e Pedro? Nós estamos usando pessoas e amando os objetos. Sim. Usando pessoas e amando os objetos. A gente está vivendo uma época que eu falo, é tanta informação que parece que é tudo corrido, tudo é para ontem, e parece que pelo fato de ter acesso a muita informação de forma fácil, a gente tem a obrigação de consumir toda ela. Sim, sim. Então você entra às vezes numa rede social e tem lá alguma informação sobre política, outra de tecnologia, Sim. outra sobre finanças e da região e religião, e parece que a gente tem a obrigação de consumir isso tudo, de entender isso tudo, e no fim a gente acaba tendo acesso a nada, né? Sim. Acaba fazendo um mau uso dessa enxurrada de informação. Aí vem aquele vazio, vem a frustração, a cobrança. Porque você não se vê com sentido, você não se vê fazendo nada direito, né? Mas Nem te perguntaram como é que é. Outro dia eu ouvi uma piadinha na internet. Eu falei, nossa, como que você dá conta de treinar, de trabalhar, de estudar e ainda ser, né, marido, filho? Eu falei, é fácil, é só não fazer nada direito. Aí você faz tudo. E é isso, não tem como, né? Não tem como achar equilíbrio com tanta coisa, né? A Sandra mandou assim: glória a Deus pela sua vida, pastor Alessandro. Gratidão, Mariana e Pedro, por terem aberto esse canal para esse tempo tão precioso com o nosso pastor Alessandro. Arrasaram. A gente que agradece. E agora... Tem no Facebook aqui, ó. A Marli tá aqui, a Marli então Moura. tá bom, Pastor Alessandro, pessoa Marli. maravilhosa, um coração enorme. Petro Campos, Alessandro é gente boa. Conheço ele da época que ele conheceu a Val. Olha lá. E aqui boa noite, a Sônia Alexandre mandou aqui, ó. Boa noite, pessoal. Pastor Alessandro, pessoa admirável. No Facebook tá funcionando direitinho. É isso, a Gabi mandou aqui. A vantagem de passar em várias plataformas é essa. O YouTube deixou a gente na mão, as outras não. Não dá pra ficar numa mão só, né? Cara. Não sei se esqueceu de falar alguma coisa. Não sei se você quiser acrescentar alguma coisa. Não, estou muito feliz de estar aqui. Foi tranquilo? Foi tranquilo, foi ótimo. Quando eles falaram, tanta plataforma que tem, tá tendo transmitido, na verdade, eu confesso que eu quis. Eu imaginei assim. A Alessandro saiu correndo porque a gente pegou e trocou a porta. Eu falei, meu Deus do céu. Mas lá na igreja o senhor fala com uma galera, que você tá falando só pra nós dois. Pra três, a Gabi tá de lado. É mais tranquilo. Eu falo que é tão fácil que eu faço. Né? Mas estou muito feliz de poder estar aqui, de poder estar compartilhando, abrindo a minha vida aqui, né? E eu espero que esse podcast pode gerar uma esperança e uma expectativa na vida de alguém, né? Que ela pode haver mudança, pode haver transformação, né? Não existe abismo mais profundo que a profundeza do nosso Deus. Não existe problema que seja impossível, Mariana e Pedro, para Deus resolver. Não existe problema que é impossível que Ele não possa resolver. Mas calma, tudo tem o tempo dele. Tudo tem o tempo dele. E eu acredito que tem que ser uma via de mão dupla, né? Você tem que fazer por onde também, né? Sim, não é só lógico. pedir e não fazer por onde, Sim, né? sim, Se lógico. libertar de algum vício, mas você também não... Tem que ter uma resposta. Você quer parar de beber e nem continuar bebendo? Não dá, né, gente? Tem que ir lá, tem que ser uma via de mão dupla. E já falaram aqui no podcast, e eu acredito muito nisso, que tem um salmo lá que diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sim. E nada, realmente, nada. Não vai faltar momentos bons e não vai faltar momentos ruins. Com certeza. Aí pra te testar, aí pra te testar sua fé, né? Então, acho que é isso. Então continua acreditando, continua orando. Sim, e a gente vê assim, infelizmente, tem os mercadores da fé. Né? Infelizmente, nós estamos vivendo esse tempo cada vez maior, os mercadores da fé. São lugares que você vai, que a pessoa fala assim, não, você vai conseguir, você vai vencer, é sua vitória, e não sei o quê. E a nossa vida não é isso. O evangelho, como eu disse no começo, tem uma cruz, você precisa carregar uma cruz. Né? Jesus já diz de cara, você quer me seguir? Beleza, tem uma cruz para você. Está disposto a morrer todos os dias? Então não é assim, flores o caminho todo.
Mas de uma coisa eu sei, nas lutas, nas dificuldades que eu for enfrentar, nos problemas que eu for passar, que são vários e são diários, eu não estarei sozinho. Aquele pastor do Salmo 23 que você acabou de dizer agora há pouco, ele vai estar comigo. A que ponto? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nesse momento eu tenho um pastor que ele não vai me abandonar, ele não vai me deixar sozinho, mas ele, como um bom pastor, ele vai estar com a sua vara e o seu cajado, e aí ele vai me consolar, e eu vou passar por esse vale, eu vou chegar do outro lado. Então o evangelho não está nos isentando de passar por problemas e por lutas. Sim. Nós vamos ter luta, Pedro, nós vamos ter dificuldade das mais diversas, né? Sim. Mas nós não estamos sozinhos. Eu acredito nisso. Quanto mais você conhece a palavra, quanto mais você crê, mais provações aparecem. Acho que é proporcionalmente falando, né? E independente de tudo, se chegar no momento final, você se arrepender, você consegue ser perdoado, você consegue ir pro céu. Mas tem que ser de verdade, tem que ser de coração, né? De coração. O evangelho é isso, é uma transformação que vem de dentro para fora. Por que chama a palavra conversão? O que é? Eu tô indo para esse caminho, é a conversão. Você lembra daquela conversão que tinha na rotatória ali da feira ali, né? Eu passava reto. Era mais prático. Pedro. Aí... Não tô falando que é certo, tô falando que eu fazia. Aí fazia uma conversão. O que é a conversão? Eu tô indo por esse caminho, pego aquela rotatória ali, eu vi uma plaquinha, alguém, esse caminho tá errado. É pra cá, e você volta, né, para aquele caminho de onde você estava vindo. Então isso é conversão, é uma mudança, é uma transformação. E ela é que jeito? Ela é diária. Diária ela vai acontecendo. As escrituras nos diz isso, que a vereda do justo, o caminhar do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito. Já acordou de madrugada? Né? De madrugada o sol já sai assim de um momento para o outro? Não sai. Vai indo. Nós estamos aqui, nós vamos olhar aí para o lado de Junquerópolis, acho que é por ali, né? Vai começando a ficar meio assim, meio clarinho, meio vermelhinho. Por isso que é tudo um processo. É um processo, isso mesmo, Mariana. Então não vai ser. Aí fala assim, todos os dias eu vou brilhar mais um pouco. Todos os dias, todo dia é um processo. Aí vai ter o dia que vai ser o perfeito, sol do meio-dia e tal. Tudo vai estar brilhando. Que dia que vai ser isso? O dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja. O dia que ele voltar para nos buscar. Até esse dia eu vou continuar brilhando, brilhando. Tem mais coisas na minha vida que sendo transformada, restaurada. É um processo que vai se dar até a vinda de Cristo Jesus. É complicado, né? Não é complicado. Não, complicado no sentido... A gente sabe que vai ter uma volta, a gente sabe que vai se encontrar com ele um dia. E a gente sabe que tá voltando. Pedro, deixa eu falar para você. Mariana, deixa eu falar para você. E vocês estão ouvindo, tem um jovem judeu de 33 anos de idade, que a qualquer momento ele vai rasgar esses céus e ele vai voltar para nos buscar. Ele vai voltar para buscar um povo que ele chama igreja. E a palavra diz que a igreja é a noiva de Cristo. Então, uma noiva que está sendo preparada. Você olha as escrituras... Nós vemos casamento em Gênesis, nós vemos um casamento entre um homem e uma mulher. As escrituras começam com o casamento de Adão e Eva. Nós vemos Jesus. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Em um casamento que ele transforma em água em vinho. E em Apocalipse, nós vemos então o João, na ilha de Fátima, visitando a revelação, a escatológica dos últimos dias. Ele conta uma visão de um noivo que é Cristo, que ele vai voltar para buscar a sua noiva, que é a igreja. Nós vemos a Bíblia em todo o seu contexto falando de casamento, falando de família. Então, a qualquer momento, no abrir e fechar de olhos, esse céu nosso vai se rasgar e um jovem judeu de 33 anos vai aparecer para nos buscar. Vai ser um dia muito louco e muito lindo. E ele vai nos levar para viver a eternidade com ele. Isso é demais. E isso vai acontecer, Pedrão. Eu acredito. Amém. De verdade, eu acredito. E você fazendo assim no TikTok, olha o perigo. Vamos inteirar um pouco da palavra. Tem bastante coisa pra aprender. De verdade, obrigado. Obrigado por ter aceitado nosso convite para vir aqui bater um papo conosco aqui. Eu que agradeço. Espero de verdade tenha sentido à vontade, espero que tenha gostado. Muito, amei conhecer vocês pessoalmente, muito legal. Acabou a ansiedade? Acabou a ansiedade, tava quase pra dar um rivotril sublingual, acabou. A lista de remédio, né, da área da saúde sabe tudo, né? Sabe tudo. E tô disposto a voltar quantas vezes for necessário. Muito bom poder estar aqui. Não, obrigado, a gente que agradece por ter aceitado o convite aqui. Eu sei que em um pouco mais de uma hora a gente não tem como... contar toda a tua trajetória aí, muito menos, né? Passar toda a palavra pra frente, mas a gente já consegue mostrar um pouquinho de quem que é o Alessandro aí, contar um pouquinho da história dele e passar um pouquinho da palavra pra frente. Eu acho que é muito importante isso. Acho que, como eu falei, a gente vive na época que a gente tem acesso a muita informação.
E é muita informação errada, muita informação de péssima qualidade. E cada um com a sua verdade, né? Sim. Faz as redes Exato. sociais, Sim. cada um com a sua verdade, com a sua Sim. opinião. Se você for dar crédito pra tudo isso, Você fica louco. você surta. Porque às vezes pessoas que têm um bom entendimento de determinado assunto não têm tantos seguidores. Aí pega um cara que ele sabe falar bem, sabe se posicionar, ele tem milhões de seguidores, ele às vezes tá passando uma informação errada, né? Sim. Eu sempre falo, eu já cansei de falar aqui na internet, que a internet, aqui no podcast, que a internet ela deu voz pra qualquer idiota, né? Tanto que eu tô aqui. Então cuidado com quem você Meu segue, Deus cuidado do com quem céu. você segue. Mas é uma Mas as verdade. pessoas podem te seguir, né? Pode, né? Você viu a propaganda errada que ele faz? Não, segue o DaniCast que tem mais conteúdo, eu não tenho tanto. Assim. O importante é os convidados que vêm aqui, eles que trazem conteúdo pra agregar pra gente aqui. Eu só tô aqui só de passagem, só e botando um papo pra galera. Só. Pedro, que humildade. Hashtag humilde. Tá melhorando. Antes era hashtag cuzão, agora é hashtag humilde. Tá melhorando, estamos levando o nível. Mas de verdade, obrigado. Obrigado por ter topado vir bater um papo com a gente aqui. Obviamente, como uma coisa que a gente sempre fala pra todo mundo que passa pelo podcast, todo mundo que passa por aqui deixa um presente pra gente. Obviamente com você não vai ser diferente. Em algum momento que a gente estiver conversando, a gente vai lembrar desse bate-papo, vai poder nos inspirar. Então, de coração, muito obrigado. Obrigadão por ter Obrigado. topado aqui o bate-papo. E, mandar um abraço pra todo mundo que tava na audiência. Então, curtiu nosso papo, considere se inscrever nas nossas redes sociais. Estamos presentes praticamente em todas. Nem sempre o YouTube trava, tá, gente? Mas fazer o que faz parte. Fazia tempão que isso não Fazia tempo que não acontecia. travava. Mas desde a semana passada ele tá Desde a semana doidão. passada ele tá meio zoadinho. É. Mas a gente vai pôr o episódio completo sem travamento lá no YouTube também, tá? Fiquem despreocupados. E depois ainda vai pro Spotify, você pode aí ouvir o bate-papo aí. Posso fazer o último Com pedido? certeza. Pode sim. Posso fazer uma oração? Pode, Claro, faz. manda bala. Legal. Como que é o nome? Gabi. Gabi. Pode ser Gabi? Íntimo já, Gabi? Tá bom. Não, eu gosto de Gabi. Ah, tá bom, Ele então. sai bravo. Amém. Fecha nele, Gabi. Nós vamos orar agora e o desejo do meu coração é que esse podcast pode ter gerado, de repente, alguma esperança no seu coração ou até onde, de repente, essa live vai chegar, sabendo que muitas pessoas vão acessar depois, né? E que a graça do Senhor, o Espírito do Senhor possa ministrar sobre a sua vida e que você seja cheio de uma paz. A palavra diz que há uma paz no Senhor que excede todo o entendimento humano. E que essa paz seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e que você encontre em Deus toda a força necessária para continuar caminhando, né, aqui nessa terra, na expectativa, né, de que em breve Ele vai voltar, tudo vai passar. Ele diz que Ele vai enxugar toda a nossa lágrima e nós vamos ser transportados, levados para o reino do seu amor. Vamos orar. Feche seus olhos. Pai, eu te louvo, Pai. Que momento gostoso, Pai. Que maravilhoso poder estar aqui nessa noite. Senhor, conhecendo pessoalmente aqui, Senhora Mariana, o Pedro, Senhora Gabi. Desculpa qualquer coisa, senhor. Amém. Perdoa ele, Deus. E que alegria, Pai, poder estar aqui, com essa galera nos acompanhando. Muito obrigado. Nesse momento, Pai, eu quero orar para que o Senhor abençoe a vida da Senhora Mariana, do Pedro, da Gabi, guarde eles nas suas mãos. Aonde estiver alguém ouvindo essa oração nesse momento, o Senhor possa estar abençoando, alcançando, derramando da tua graça, da sua presença, Pai. E que nesses dias que nós estamos vivendo de tantas lutas, tantas dificuldades, tantas notícias ruins, em que muitas vezes nós nos sentimos tão perdidos, a quem procurarmos, aonde andarmos, né? a quem ouvirmos em um mundo em que tem tantas vozes, que os nossos olhos possam estar em Ti. Que o Senhor seja aquela voz que fale mais alto e ecoe mais alto no nosso coração. E que nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, que possamos estar guardados em Ti, Pai. No nome de Jesus. Cuida da Mariana, cuida, Senhor, do Pedro. Guarda, Senhor, esse podcast. Que daqui desse lugar, Pai, em o nome de Jesus, que saia informação, que saia vida, que saia propósito, que sejam pessoas destinadas, alinhadas no seu propósito a partir das entrevistas que saírem daqui. Senhor, através das entrevistas que saírem daqui, que pessoas possam ser desafiadas e lançadas como flechas, Senhor, no propósito, Senhor, de família, de emprego e de tantas outras áreas, Pai, da vida delas. Muito obrigado, Pai, que o Senhor flua a partir aqui deste lugar, nas redes sociais, aonde chegar, Senhor, os podcasts feitos aqui, Senhor, neste lugar. Dá criatividade, o Senhor é um Deus criativo, dá criatividade para eles e os abençoe a família, a casa deles e da Gabi e de cada um que está assistindo esse podcast. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. A gente agradece. Obrigado pela presença, obrigado pela oração, Queridos. obrigado por tudo. Um beijo para todo mundo. E mandar um abraço para todo mundo que estava na audiência aí, então, né? Considere se inscrever nas nossas redes sociais, estamos presentes praticamente em todas.
Mandar um abraço aqui, ó. Vitor Reinaldi, Vitor Gaziago manda sempre uma aguinha pra gente. O Jacobinho, Jacobinho que manda sempre o suquinho. Cervejaria Duque manda também um chopinho. Manda agora o Jack Lemonade também, chá gelado. que tá com novas embalagens. É isso aí, um dia eu arrasto eles pra mostrar tudo O aqui. chopp de vinho agora vem em latinha. É isso aí. E obviamente agradecer nossos patrocinadores, a galera que mantém nosso projeto de pé. A Unifadra, a Unifadra Dracena, a faculdade mantida pela Fundec, construindo o seu futuro. O Santa Helena Home Center, construindo sonhos. Na rede Brinquilar você encontra tudo num só lugar, dá pra dividir em 10 vezes sem juros. Academia com a FIT, agora com a sua terceira unidade sendo a segunda em Dracena. A Framoção Estética no Ar, todos os procedimentos da Fran ela faz, tanto nas meninas quanto nos meninos. A Casa de Carne Bandeirantes, eles fazem entrega da cena de Junquerópolis e Tupi Paulista, qualidade Cebalos. A Conecta Telecom, parabéns aí o mês de março. A Conecta Telecom de Oswaldo Cruz comemorou 9 anos e a unidade de Dracena está em prédio novo, né, Maria? Casa nova. Quem mais, Gabi? Falei, todo mundo tá faltando alguém. A Dracena Corretora de Seguros, como que eu esqueci do China? Meu Deus, faça seu seguro com China. Leia aqui as mensagens. Everton Tavares, boa noite, eu estou longe da minha mãe há 10 anos. Obrigado com ela. Isso tá me fazendo sofrer. Eu preciso de Deus na minha vida. Mandou o quê? Você usa drogas pra acabar com tanta dor e tristeza. Você tem mais informação? Tá. Que eu não consigo abrir aqui. A Gabi tirou o print pra mim. Ué, então, chama aí no DM aí, pastor. Eu vou trocar uma ideia com ele. Tô aqui à disposição, queridão. Depois você pode pegar aqui. Você tem o telefone, né? Pode passar meu telefone pra ele. Deixei Instagram sempre o tá- Instagram. Ele a clica descrição pra dos vídeos conversar. tem no Instagram lá do pastor lá. Pode Pode ter Tem sim, contato tem. lá. a todas as conversar informações. com você. Só sei de uma coisa, eu sofri esse conflito com meu pai e foi muito difícil. E a partir do momento que eu pude entender, gente, eu vou continuar esse podcast. Manda bala. Gente. A partir do momento que eu pude entender que o meu pai estava dando pra mim, é aquilo que um dia ele recebeu, eu tava vivendo um ciclo vicioso, e eu pude entender isso daí, foi aonde então eu liberei perdão para o meu pai. Eu pedi perdão, a nossa vida, o nosso relacionamento, a minha casa foi totalmente transformada. Cara, se é você que tá conseguindo enxergar isso, há uma solução pra te arrancar desse poço. Procura sua mãe o quanto antes, abre o seu coração e que essa ferida aí ela vai ser curada em o nome de Jesus. A esperança, sabe por quê? Porque eu vivi aquilo que você tá vivendo hoje. Eu vivi. E se aconteceu comigo, cara, eu não sou melhor e mais importante que você. Vai acontecer com você também. Pode me procurar, tá bom? Beijo aí no coração. É isso aí. Pastor, aliás, Alessandro, eu tô rindo já, né? É o Lê. Obrigado mais uma vez por coração ter vindo bater papo conosco aqui. Amém, queridão. Amém. Eu agradeço. Imagina, de verdade, espero que tenham gostado. E um abraço pra todo mundo aí. E semana tem mais? Tem mais amanhã.